Seguinte, agora no CLP, ó, vamos lá. Seguinte, agora no CLP, eu estou com um projeto criado aqui, tá, gente? Vou fazer as configurações iniciais aqui do CLP, você já conhece essas configurações, né? Qual que é o IP desse CLP aí? É o 219, né? Tá. As configurações aí é o seguinte. O que nós vamos fazer? No CLP, nós vamos adicionar aqui em NET1, botão direito, adicionar dispositivo, field bus, e ele já entende aqui uma interface Ethernet IP, tá vendo? Por que é uma interface Ethernet IP? Porque o sistema de visão trabalha com Ethernet IP, tá? E aqui dentro da interface Ethernet IP, botão direito, adicionar dispositivo. Aí, esse cara tem dois. Esse cara tem dois. Ele tem um scanner e um adapter, tá? Que é o escravo. O scanner sempre vai ser um mestre na rede, tá? O CLP é aquele cara que sempre vai ler as informações do sistema de visão. Então, se o CLP vai ler as informações do sistema de visão, ele é um scanner. E, no caso, o sistema de visão é um adapter, tá? Geralmente, o CLP é sempre o scanner, tá bom? Então, vou acrescentar ele aqui. Acrescentei. E agora, ele pede, é o seguinte, bom, adicionei a interface Ethernet IP. Falei que o CLP é um cara scanner. Aí ele fala assim, quem é que o CLP vai escanear? Quem é que o CLP vai extrair informações através dessa rede? Botão direito, adicionar dispositivos. Nós temos vários aqui, né? Nós temos agora que encontrar, né, o módulo da 15, que é o CVX. Pode ser que você não tenha aí, tá? Parece que eu não tenho aqui o módulo da 15, tá vendo? Aí você deve estar perguntando, e agora, professor? Eu não tenho esse dispositivo aqui. Como que eu vou fazer? Você vai entrar na internet, se você não encontrou lá, tá? Se você não encontrou, você vai entrar na internet, você vai entrar no site da 15, tá? Entrando aqui no site da 15, você pode fazer, ó, no meu caso aqui já está até logado, tá? Você vai fazer o login no site da 15, vai vir aqui em Downloads, vai procurar a opção Softwares. Dentro da opção Software, gente, tem coisa pra cacete. Você vai filtrar aqui por visão, sistema de visão. No nosso caso aqui é a linha CVX. Filtra por CVX. E aqui tem coisa pra caramba. O que a gente vai baixar? O arquivo de configuração de rede Ethernet IP do sistema de visão 15 é o arquivo EDS, tá? Então vou carregar aqui. E eu vou procurar o arquivo EDS do CVX. Tá legal? Deixa ele carregar aqui. Tá lento pra caramba. Ó, ele achou aqui um EDS, ó. Ó, vamos lá, vamos pegar mais aqui. Olha só. O que nós vamos baixar aqui é esse EDS CVX 400. Qual que é o modelo que está no sistema de visão? É a CVX? O quê? Na frente do sistema de visão fala CVX o quê? É bem provável que é o CVX 400, tá? Vou baixar aqui. Mas é o CVX 400. Então você vai baixar aqui o EDS File for CVX 400. Vou dar um continuar. Fazer download. Fecha. Olha lá, está baixando. Vou abrir a pasta. EDS. Ele está aqui.
Vou copiar essa pasta inteira aqui, gente, para dentro do meu projeto aqui, tá? Você vai fazer isso só uma vez. Depois que você fez isso, você nunca mais precisa fazer no seu computador. É que nesse caso aqui eu não tenho, né? Então você vai fazer isso uma vez só. No Master Tool. Como eu não tenho ele, eu vou vir aqui agora em ferramentas, repositórios de dispositivos e vou instalar ele, tá? Instalar, botão instalar. Vou procurar ele aqui na minha área de trabalho. Ele está aqui, ó. Cadê? EDS. Vou procurar filtrar por aqui o EDS. Apareceu aqui o 15, vou dar um abrir. Pronto. Tá vendo que ele já adicionou aqui? A partir do momento em que eu instalo, gente, todo projeto que eu for criar agora, eu não preciso mais instalar. Simplesmente vem aqui e adiciono no meu projeto. Aqui nesse caso aqui eu não tinha. Então, eu tive que fazer a instalação inicial desse arquivo EDS. O que esse arquivo EDS vai fazer? Ele vai dizer para o CLP como o sistema de visão funciona. Ele vai mapear todas as configurações do sistema de visão para que o CLP consiga entender como é que o sistema de visão vai funcionar. Beleza? Agora aqui no scanner, se eu clicar aqui no botão direito, acrescentar dispositivos, olha lá. Tá vendo que está aparecendo aqui? Agora ele já aparece. Vou dar um acrescentar. Fechar. Vou abrir aqui o meu sistema de visão. Coloco o IP dele, ó. O IP dele é 30200, né? O IP do sistema de visão é 92.168.30.200. Agora, algumas coisas que a gente precisa entender aqui, tá? O que eu vou trabalhar aqui no sistema de visão? Primeiro, você está vendo que eu estou colocando o botão executar aqui? Toda vez que eu coloco o botão executar, eu estou tirando uma foto e fazendo a validação, certo? Esse tirar uma foto e fazer a validação, a gente chama de trigger. Beleza? Esse bater uma foto e fazer a validação, nós chamamos de trigger. Então, o CLP vai ter que disparar um trigger, tá? Como que eu faço isso? Se eu vier aqui em utilidades no sistema de visão, monitor de Ethernet IP, aí tem duas tabelas aqui de dados para a gente trabalhar. Uma, a tabela que que o sistema de visão recebe dados. E a outra, a tabela que o sistema de visão envia dados. No caso, se o CLP vai disparar algum comando para o sistema de visão, eu vou olhar para essa tabela aqui de recebimento de dados. E perceba que eu tenho aqui, gente, ó, no byte 1, bit 0, eu tenho aqui a opção de trigger. Então, eu posso ir lá no meu sistema de visão, certo? Posso ir lá no meu sistema de visão e disparar um trigger, tá? Então, essa tabela aqui, que é a configuração do sistema de visão, ela vai estar espelhada aqui no CLP. Por quê? Porque é o arquivo EDS que faz isso. Olha lá, se eu clicar aqui em mapeamento de entrada e saída, classe 1, você vai perceber que ela já mapeou para você aquela tabelona lá, tá vendo? Olha lá. Tá vendo que apareceu aqui? Trigger. Vou expandir ele e vou dar um nome, ó. Vou chamar de trigger. Beleza? Já apareceu essa tabela para mim. Toda vez que eu jogar nível lógico 1 nesse cara, o que ele vai fazer? Ele vai disparar um trigger. Outro ponto que eu tenho aqui, gente. Eu tenho outro bit que diz quando o sistema de visão está ativo ou não está ativo, que é o run. Esse cara eu vou usar também, ó. Então eu vou dar um mapeamento aqui para ele. Eu vou dar um nome aqui de run. Beleza? Ou seja, se ele estiver ativo, eu quero que essa memória vá ativar. Se não estiver ativo, não vai ativar. E nós temos o resultado de inspeção, tá? O resultado de inspeção, pelo que a gente olhou lá,
é o byte 4, bit 0. Certo? Para a gente descobrir esse cara aqui, a gente vai fazer vamos descarregar o programa aqui. Eu já tenho o bit aqui, que corresponde ao trigger, tá vendo? Ó, no sistema de visão, que é para tirar a foto e fazer o reconhecimento. E eu já tenho aqui o bit que corresponde ao run. Tá? Ó. Ao run. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, no meu ladder, nesse exato momento, eu vou criar uma memória que eu vou chamar o seguinte, ó, run sistema de visão IHM, tá? Ela vai ser uma memória booleana. Por que eu estou colocando run sistema de visão, gente? IHM. Porque é uma memória que eu quero colocar para mostrar lá na IHM quando o sistema de visão estiver ativo ou não estiver ativo, tá? E uma outra memória que eu quero colocar aqui, que é o trigger, sistema de visão, IHM. Ou seja, eu quero colocar um botão lá na IHM, toda vez que eu pressionar o botão para ligar, ativar essa memória, ele vai mandar um pulso para essa memória, e essa memória vai dar um trigger lá no sistema de visão. E essa aqui vai indicar para a IHM se o sistema de visão está ativo ou não está ativo. Para fazer isso, não podemos esquecer, no NET 1, eu tenho que adicionar, se eu quero comunicar meu CLP com a IHM, né? Então, eu tenho que adicionar aqui uma interface Modbus Server. Por quê? Modbus Server, Modbus Symbol Server. Porque a minha IHM é client, ou scral, ou mestre, e o meu CLP é um server ou slave, tá? Trabalhando aqui no Modbus Server, eu vou fazer um mapeamento. Olha só. Primeira variável que eu vou puxar aqui. Vocês já fizeram isso, tá, gente? User PAU. Vou puxar aqui, ó, o run do sistema de visão. Ela vai ser o quê? Uma coil e vai estar no endereço 1. E a outra variável, vou puxar aqui na rede, ó, vai ser o trigger do sistema de visão. Ela também vai ser uma coil e ela vai estar no endereço 2. Pronto. Fiz isso daqui, já mapeei, né, a parte de rede aí do meu CLP. Ou seja, a minha HM já vai poder trocar dados aí com o CLP. Agora, como é que ficaria aqui, gente? Seguinte, para eu poder dar um trigger, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um contato normalmente aberto aqui e vou chamar essa memória. Essa memória aqui, ela é uma memória que vai ser chamada por rede. Tá? A memória vai ser chamada por rede. Então, quando eu colocar um botão lá no meu HM que apertar, sei lá, inspecionar, ele vai fechar contato nessa memória e aqui eu vou colocar uma saída. Qual saída? Trigger, que eu criei lá no sistema de visão. Ó. Como é que eu chamei lá no sistema de visão? Ah, coloquei trigger aqui, né? É trigger. Trigger. Pronto. Olha, já até reconheceu aqui, tá vendo? Toda vez que a IHM mandar um pulso, ela vai ativar esse contato e aqui ele vai mandar um trigger. Esse trigger vai acionar quem? Vai acionar um sistema de visão para ele inspecionar. Só que eu só posso dar o trigger, gente, se o quê? Se o meu sistema de visão estiver em modo run. Ou seja, se ele estiver em modo execução. Tá? Se ele não estiver em modo execução, não faz sentido. Ou seja, se o cara apertar o botão de trigger na IHM, né, o botão inspecionar, e meu sistema de visão estiver ativo, ele manda inspecionar a peça. E uma outra network que eu quero colocar aqui é o seguinte. Se o meu sistema de visão estiver em modo run, ele vai fechar esse contato
e ele vai ativar uma outra memória para mim, que é esse run SV e HM aqui, ó. O que esse run SV e HM vai fazer? Ele vai acionar, vai acionar a saída, e essa saída vai jogar nível lógico 1, e lá na HM você vai alternar a cor de um LED, por exemplo, para indicar que o sistema de visão está ativo ou não está ativo. Essa primeira linha aqui é para indicar, é para quando pressionar um botão na HM, ele ativar aqui essa entrada. Se o sistema de visão estiver operacional, ele ativa a memória trigger, e essa memória trigger manda o sistema de visão inspecionar a peça. E essa outra aqui, se o sistema de visão estiver em modo run, aqui vai estar fechado, e ela vai estar acionando essa memória. E essa memória está linkada por rede lá na HM para poder mostrar o status de um LED como um verde, por exemplo, quando o sistema de visão estiver ativo. Se o sistema de visão não estiver ativo, essa aqui vai estar em nível lógico 0, e lá na HM vai estar um cinza, por exemplo. Tá? Bom, feito isso, eu vou descarregar aqui a programação. Deixa eu carregar aqui, ó. Já reconheceu o CLP com 219. Vou carregar essa programação, tá? 200 é no sistema de visão que eu coloquei. Vamos descarregar? Toda vez que você for trabalhar com a internet IP, gente, a tendência é que o seu programa fique um pouco mais lento mesmo, tá? Na hora de descarregar, isso é normal, tá? Descarregar. Carrega. Vamos lá, vai carregar. É demorado mesmo. Beleza? Descarregou? Vou colocar aqui o CLP em modo run. Aliás, ok? O sistema de visão, nesse momento aqui, deixa eu ver, parece que ele saiu fora aqui, né? Parece que ele saiu fora. Deixa eu ver se não é eu aqui que saí fora, né? Não. Vamos lá. O sistema de visão aqui parece que desconectou aqui do meu... Vou conectar de novo.
Caraca, não quer conectar? Tem alguém conectado no sistema de divisão aí? Desconecta aí do seu, por favor. Alguém está conectado no computador aí no sistema de divisão? Senão ele não deixa. Aí, beleza. Foi. Nesse momento aqui, gente, ó, o CLP não está em run, tá vendo? Por quê? Porque o sistema de divisão não está em execução. Vou colocar ele em modo execução agora, ó. Vamos salvar. Vamos colocar ele em modo execução, tá vendo? Ó? Nesse momento ele está em modo execução. Se a gente olhar aqui no CLP, ele está em modo run, tá vendo? Ele ativou aqui a memória. Se eu vier aqui, a minha memória é para estar em nível lógico 1, tá vendo? Olha lá, tá true. Se eu voltar para o modo programação, sai do modo run. Aí eu entro aqui, ela vai para false, tá vendo? Se eu colocar em modo execução aqui, olha lá, ela entra em modo true. Tá funcionando bala. Beleza? Olha lá, tá vendo? Se eu vier aqui no sistema de divisão e colocar em modo programação, ele não ativa. Coloquei em modo execução, ele ativa. Até aqui está tranquilo? Esse é o primeiro ponto, né? Agora, e aquele bit que dá o resultado, né? Do julgamento. Vamos procurar ele aqui? Olha só. Nesse momento aqui, ó, no julgamento, ele está acusando como falso. Vamos dar um executar? Ó, mandei inspecionar. Olha só que legal, tá vendo? Ó? Você viu que eu mandei inspecionar? Ele acionou aqui esse toJugetValue. O que ele fez aqui? Ele acionou esse bit porque eu configurei lá no sistema de divisão. Se você relembrar um pouquinho, eu falei que toda vez que ele der OK, ele vai ativar esse bit aqui. Toda vez que ele der falha, ele vai ativar esse outro bit aqui. Tá vendo? Tira a peça aí para mim, por favor, o Robson. Tirou? Olha lá. Deu falha agora, não deu? O que ele fez? Ele não ativou aqui, ativou embaixo. Por que eu fiz assim? Eu quis fazer assim, tá? Lá na programação. Ah, mas eu não estou lembrando, professor. Aqui, ó, põe lá no modo programação, saídas, Ethernet IP. Olha lá, os bits aqui, ó, tá vendo? Status total, quando for OK, ativa um bit, quando não for OK, ativa outro bit, tá? E quem é esse bit? São esses dois caras aqui, ó. Então, esse primeiro aqui, que está no valor 0, tá vendo? Ó? É julgamento OK, tá? Então, esse cara aqui é julgamento OK. E esse outro cara aqui, que é no bit 1, é o julgamento não OK. Tá vendo? Só coloquei o nome aqui para facilitar para a gente. E agora, e no ladder? Como vai ficar aqui no ladder? No ladder, eu vou criar aqui mais uma... A gente pode criar aqui... vai criar aqui, na verdade, ó, uma outra memória que vai chamar o seguinte, ó, julgamento IHM. O que seria esse julgamento IHM? O resultado da inspeção, tá? Vamos fazer uma jogada aqui, gente? É o seguinte. Se... Vou colocar um ladder aqui, ó. Se o julgamento... Tá? Estiver... Ó. Se o julgamento OK... estiver ativo,
quer dizer que ele julgou como ok, certo? E o julgamento não ok, ó, aqui tem que ser um fechado, né? E o julgamento não ok não estiver ativo, não é assim que eu programei? Sim ou não? Se o julgamento estiver ok, aquele bit lá, e o julgamento não ok não estiver ativo, o que eu vou fazer? Você pode, por exemplo, ó, colocar um set na onde? Essa memória aqui, ó. Julgamento e HM. Ó, vou inserir mais uma rede. E agora é o contrário, ó. Se o julgamento não ok estiver ativo e o julgamento ok não estiver ativo, o que ele vai fazer? Vai resetar essa memória. Ou seja, quando ela estiver em 1, essa memória, julgamento e HM aqui, ó, que a gente vai jogar lá no endereço de rede para poder mostrar no HM. Quando ela estiver em 1, quer dizer que o resultado da inspeção foi ok. Quando ela estiver em 0, quer dizer que não foi ok. Seguindo que critérios? Ó? Quando o julgamento, a memória, julgamento estiver ok e o julgamento não ok não estiver ativo, quer dizer que ela está ativa. Quer dizer que ela passou. Quando o julgamento não ok estiver ativo e o julgamento ok não estiver ativo, que é o contrário, ele vai resetar a memória para dizer que falhou. Tá? E aqui agora no Modbus Server, o que eu vou chamar? Vou chamar ela aqui, ó. Vou chamar ela aqui, ó. Julgamento IHM. Ela também vai ser uma coil, só que agora no endereço 3. Pronto. Vou descarregar aqui. Ah, professor, mas precisaria fazer essa jogada aí com essas duas memórias? Não, às vezes só com o julgamento ok já daria certo. Mas é que eu quis fazer assim para ficar 100% amarradinho, né? Entendeu? Vamos descarregar? Carregando. Descarregando. Vai demorar mesmo para descarregar. Mais um pouquinho. Pronto. Nesse momento, gente, o sistema de divisão classificou como NG, né? Então, o que ele fez? Ó? O julgamento NG não está ativo, o não ok, o ok não está ativo porque ele falhou, então ele resetou a memória.
Agora coloca a peça lá, Robson. Ó, agora deu ok, não deu? O que ele fez aqui? Tá vendo que ele mudou? Ó. O julgamento ok, ele ativou, o NG não está ativo e ele setou a memória. Aí, nesse momento, está ok. Então, com base nisso daqui, gente, vocês já têm informação aí para mostrar na HM se o sistema de visão está ativo ou não está ativo. Beleza? Já tem informação aí para colocar um botão na HM, para quando você clicar, ela manda inspecionar. E já tem informação para quando falhar a peça ou passar a peça, você mostrar o resultado na tela. Certo? Aí, a gente pode depois colocar contadores. Que eu acho que é interessante, seria um próximo passo. Você colocar um contador de peça ruim, contador de peça boa. A gente tem que trabalhar aqui no Ladder, né? Mas aí seria na próxima etapa.